TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. 16 pessoas são presas em operação da Polícia Civil. Em Araxá, aumenta 70% o número de casos da Covid-19. São 4 novas confirmações em 24 horas. Solidariedade através da APAI. 400 roscas já foram entregues. E o anúncio do pagamento do 13º salário dos servidores estaduais. Estes são os destaques do Jornal Sintonia, que começa agora. Boa noite. A Polícia Civil de Araxá cumpriu 20 mandados de prisão preventiva e apreensão. As investigações duraram cerca de um ano. A Operação Batismo tem como objetivo identificar e prender autores que integram o crime organizado e que praticam tráfico de drogas e roubos. Foram localizadas armas de fogo, 20 quilos de entorpecentes, emulsões de explosivos. 16 pessoas foram presas. Vamos falar agora de solidariedade. No combate ao coronavírus, centenas de famílias com integrantes atendidos pela APAI em Araxá contam com o apoio de profissionais que atuam na instituição. Gestos que fazem a diferença em um momento tão delicado como o que vivemos. Uma embalagem que contém álcool gel, sabonete líquido, máscara, escovinha para higienização das unhas e as instruções de como lavar as máscaras corretamente e esterilizar as mãos, sendo entregues pelos profissionais da saúde da APAI de Araxá. Os itens foram adquiridos através de doações e de recursos dos próprios trabalhadores da entidade. São 92 funcionários envolvidos desde a confecção dos kits até a ligação aos pacientes, atualizando os endereços para a entrega segura das 680 pessoas atendidas. O diferencial do trabalho de solidariedade vem do refeitório. Cozinheira da instituição há 17 anos, Ana Paula solidarizou com o momento e doou tempo e mão de obra para fazer roscas e contribuir com uma das refeições diárias dos assistidos. E a ideia surgiu após assistir a uma reportagem. Assistindo um programa, eu vi, que tinha uma pessoa que fazia já isso. Então cheguei aqui na APAI, onde eu trabalho já há alguns anos, conversando com a coordenadora geral, que é a Miriam, e nós duas sentamos, conversamos e chegamos nesse acordo. Aí eu falei para ela, você consegue os material e eu dou a minha mão de obra, Então, onde que surgiu toda essa ideia? A cada dia eles fazem cerca de 100 entregas para amenizar o momento vivenciado por quem passava parte do dia aqui. A cada remessa dessa, que tem de 100 a 120 roscas, Ana Paula gasta 5 horas para confeccionar e embalar. A entrega acontece no dia seguinte para pacientes atendidos pela APAI. Com os ingredientes recebidos através de doações, Ana Paula põe a mão na massa, transformando as manhãs dela em compaixão. E a retribuição é a emoção de colaborar com o próximo, além de empatia e resiliência. Uma gratidão muito grande. Então, só quem vê e convive que sabe, O olhar das pessoas, das crianças, sabe? A maneira que elas recebem. Então, é um trabalho muito bom, muito gratificante e é em equipe, sabe? Então, eu sou grata, sabe? Eu faço com o maior carinho, sabe? Faço com o maior prazer, é prazeroso. Então, até agora a gente já fizemos uma quantidade, vamos fazer a mais, Porque é muita gente, e é muito bom. Nessa época de pandemia, Então é bom contribuir. No próximo bloco, aprovada a subvenção para a União Estudantil de Araxá e a campanha de vacina contra o sarampo almeja público com idade entre 20 e 49 anos.
Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Vem para a corrente solidária do Instituto Consciência e Ação e deixe o vírus da solidariedade contagiar você. Adote a família de uma trabalhadora informal impactada pelos efeitos da Covid-19. Mensalmente entregue uma cesta de alimentos ou de produtos de limpeza e higiene pessoal no Instituto ou na CIA, em horário comercial. Se preferir, entre em contato pelo 3661-6126. Parcerias SOS e a CIA. Apoio TV Sintonia. Voltamos esta edição falando da reunião desta semana no plenário do Legislativo. Foi aprovada ontem a subvenção para a União Estudantil de Araxá. A terceira reunião do mês de maio marcou o primeiro mês de retorno dos trabalhos no Legislativo. A mesa diretora esclareceu que o cronograma com as datas para apreciação e votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ainda está no prazo regimentar para ser apresentada. A fala de 7 parlamentares na tribuna continua sem a presença de público externo, respeitando as orientações dos órgãos estaduais e municipais de saúde para evitar aglomeração de pessoas. Bosco Júnior, do Avante, apontou em ofício encaminhado ao Ministério Público precariedade na infraestrutura dos serviços da primeira etapa concluída da duplicação da Avenida Ítalo Rossi, que liga a área urbana do município de Araxá à BR-262, concluída no primeiro semestre de 2019. Utilizando dos 15 minutos do tempo regimentar, o vereador José dos Reis de Paula, do Partido dos Trabalhadores, apontou questões como a substituição de lâmpadas queimadas na cidade, motivo de várias reclamações que ele tem recebido, e solicitou investimento em equipe técnica para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Um projeto de lei foi aprovado, proposição de autoria do Poder Executivo, que autoriza a administração municipal a celebrar termo de fomento com a União Estudantil de Araxá, UEA, com subvenção social no valor de R$30 mil para manutenção da entidade. O parlamentar José Valdez da Silva, do PROS, falou sobre a necessidade de a classe política reduzir as despesas, cortando na própria carne, em razão da queda da receita prevista para o próximo ano, causada pela crise do coronavírus. Rafael Rios, do Cidadania, cobrou investimentos para enfrentamento ao Covid, a apresentação de dados sobre a situação da dengue no município e fez um pedido às unidades de saúde para analisar uma forma de priorizar a vacinação de crianças portadoras do autismo. Destacou também a programação da Semana Municipal da Adoção, que em 2020 será totalmente online. As atividades acontecem de 19 a 28 de maio, com participações de profissionais especializados ao tema adoção e convivência familiar. Robson Magela, também do Partido Cidadania, lamentou o fato de alguns profissionais de saúde terem sido hostilizados na cidade e cobrou uma postura mais efetiva do prefeito durante a pandemia. Para ele, o chefe do executivo está sendo omisso diante dos questionamentos da população e deixa de prestar as informações necessárias para o povo de Araxá. E atenta ao retorno do sarampo ao país, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, sob recomendação do Ministério da Saúde, realiza a campanha nacional de vacina indiscriminada até 30 de junho deste ano. O vírus do sarampo circula novamente no Brasil desde fevereiro de 2018, depois da doença ter sido considerada erradicada do país.
Atualmente, a cobertura vacinal no estado para a doença está em torno de 66,5% para a primeira dose da vacina. Para a segunda, a cobertura vacinal para o mesmo período está em torno de 53%. Ela cometeu 29.233 pessoas e levou 30 pacientes a óbito desde então, segundo dados do Ministério da Saúde. Em Minas Gerais, em 2020, já foram confirmados 7 casos da doença. A vacinação contra o sarampo será realizada independentemente da situação vacinal das pessoas na faixa etária preconizada, ou seja, todos aqueles que se incluírem neste público devem se vacinar. A meta é imunizar cerca de 8.964.626 pessoas em Minas Gerais. E agora um alerta da Prefeitura a relatos de um homem indo em casas aqui em Araxá, mencionando ser enviado do estado para realizar exames de coronavírus. Com a desculpa de coletar o material, ele entra nas residências, o que pode facilitar golpes e crimes. A Prefeitura de Araxá explica que não há profissional de saúde autorizado para tal serviço, exceto do laboratório municipal, que só se desloca até o paciente após agendamento prévio. Explicou ainda que os agentes comunitários e de endemia que estão fazendo a pesquisa de síndrome gripal também estão devidamente identificados com credenciais e veículos automotores. Em instantes, o boletim oficial com as informações sobre a Covid-19 em Araxá e o pronunciamento do governador Romeu Zema durante a entrevista coletiva. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Mais de 4 milhões de consultas, mais de 103 mil partos normais, mais de 70 mil cirurgias de catarata, mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Minas Gerais ultrapassa os 5.200 casos da Covid-19 nesta quarta-feira, 20 de maio. Araxá tem 70% a mais de casos em 5 dias. Acompanhe os detalhes do boletim com a repórter Janaína Silva. O percentual foi medido entre os casos registrados entre 15 a 20 de maio. Na última sexta-feira, esse número era de 20 confirmações em Araxá, entre resultados positivos e óbitos. E hoje o número passou para 34. Desse total, 8 pacientes recuperaram, 2 mortes confirmadas e 24 pacientes com resultado positivo estão sendo monitorados. Desde o dia 11 de maio, o boletim oficial divulgado pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Araxá não relata a descrição dos pacientes que têm resultado positivo para a doença. Nos dados oficiais do município constam também o detalhamento dos óbitos suspeitos, sendo 15 descartados e nenhum em investigação. Das internações exclusivas do SUS, Sistema Único de Saúde,
Outro dado inserido no boletim desde o dia 11 de maio, constam 15 leitos totais disponíveis, ou seja, 20% de ocupação. Dos 74 leitos de enfermagem, 16 estão com pacientes e a taxa de ocupação é de 89 leitos totais disponíveis, com 19 em utilização. O governador Romeu Zema, em entrevista coletiva, falou sobre a disposição de leitos para o tratamento da Covid-19. Primeiramente, eu gostaria de lamentar os mais de 1.000 óbitos que tivemos ontem em todo o Brasil, num único dia, o que demonstra que a pandemia tem e continua crescendo. E também fica aqui a minha solidariedade às 177 famílias de Minas que já perderam algum de seus entes queridos na pandemia. Completamos ontem um número acumulado de 177 óbitos no estado de Minas. Mas, por outro lado, saliento que temos feito bastante para evitarmos que, em Minas Gerais, repitamos aquilo que já aconteceu em outros países e em outros estados, que é o grande problema da pandemia, a falta de leitos. E ontem concluímos, e já está à disposição do povo mineiro, mais 288 novos leitos de UTIs, que se somam aos já 368 colocados em operação anteriormente. Com isso, nós estamos totalizando, desde o início da pandemia, um acréscimo de 656 leitos. E o Estado agora tem um total de 2.669. Ele anunciou ainda o pagamento do 13º salário dos servidores que ainda não tinham recebido o benefício. Se o nosso desafio fosse apenas a pandemia, ele já seria gigantesco, mas nós temos ainda um outro desafio tão grande quanto, que é a questão das contas públicas. No mês de abril, a nossa arrecadação foi frustrada devido ao fechamento das atividades econômicas, e nós só conseguimos dar conta dos pagamentos que temos de fazer ao funcionalismo, a fornecedores, prestadores de serviços, duodécimos, devido a um recurso extraordinário que nós tivemos referente ainda a um antigo crédito que o extinto banco Benji tinha a receber. E só fechamos abril por esse motivo. Em maio, não tínhamos condições de fecharmos o mês. E só vamos conseguir fechá-lo porque ontem tivemos uma decisão judicial que colocou nos cofres do Estado um depósito judicial da empresa Vale referente à indenização da tragédia de Brumadinho. Dessa forma, hoje nós estamos pagando o restante, o remanescente do 13º salário, que ainda não havia sido pago. Lembrando que nós já havíamos pago o 13º salário para 83% dos servidores, 17% ainda não haviam recebido esse abono natalino que é de direito deles e que estão recebendo agora com 6 meses de atraso. Na minha opinião, não é motivo de comemorar pagar com 6 meses atrasado, mas pelo menos estamos honrando com aquilo que é devido. Lembrando que esse atraso só acontece com funcionários do Poder Executivo. E lembro ainda que vamos estar pagando, também atrasado, o salário que, por lei, deveria ter sido pago no início desse mês aos servidores do Executivo. A primeira parcela será paga no dia 22 de maio, ou seja, nessa próxima sexta-feira,
data em que será acreditado R$ 2.000 para todos os servidores. E a segunda parcela será paga no dia 27 de maio, o restante. Então, nesse mês de maio, nós conseguiremos ainda arcar com estes pagamentos. Estamos pagando atrasado, mas vamos ainda dentro do mês pagar. E para as forças de segurança, eu quero também mencionar que estaremos pagando o abono fardamento, que é de direito desses profissionais que fazem uso de uma vestimenta diferenciada. O mês de junho é um mês que realmente nos preocupa. Lembrando que maio nós só conseguimos fechar devido a esse recurso de R$ 1 bilhão que entrou nas nossas contas ontem. Um recurso, vamos deixar muito claro, extraordinário. Não fosse um recurso extraordinário, nós não teríamos recursos para pagarmos despesas ordinárias. Aí é que está o problema. O governo federal, teremos uma reunião amanhã com o presidente da República e governadores. O governo federal irá ajudar os estados e municípios, mas essa ajuda está longe de resolver o nosso problema. Minas terá uma ajuda de 750 milhões por mês, já foi aprovada pelo Congresso, precisa agora da autorização do Executivo, e, com certeza, vem em muito boa hora, mas, vale lembrar, é totalmente insuficiente para fazermos face a uma queda na arrecadação que beira os R$ 2 bilhões no mês, que é o que nós estamos esperando agora para o mês de junho. Lembrando que, em maio, a previsão vai ficar próxima a isso. Amanhã eu terei uma reunião com o chefe de todos os poderes, aonde nós estaremos dando mais detalhes da situação financeira do Estado, e eu tenho deixado claro que não podemos ter servidores de primeira, segunda e terceira categoria no Estado, principalmente quando esses servidores são cantineiras que ganham um salário mínimo, que acabam recebendo o seu salário totalmente fora da data prevista e, como nós sabemos, têm compromissos a fazer. Enquanto muitos que ganham dezenas de vezes mais, ou até centenas de vezes mais, continuam recebendo o seu salário regularmente. Se nós temos 5 pães e temos 8 pessoas, nós podemos tomar a seguinte decisão: vamos atender só 5 e deixar 3 morrer de fome. Ou podemos repartir os 5 pães e fazer com que todos sobrevivam sem estar se fartando. A decisão é nossa, dos mineiros. E eu deixo para cada um responder aquilo que considera que seria o mais correto, o mais justo e o mais moral. Muito obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com Café Sintonia. E até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você.
Clube Social foi inaugurado em 1971 por Geraldo Porfírio Botelho. Letra A, Clube Brasil. Letra B, Clube Araxá. Letra C, Girassol Clube de Campo. E a resposta certa é a opção B, Clube Araxá. O Clube Araxá foi inaugurado em 5 de fevereiro de 1971, idealizado por Geraldo Porfírio Botelho. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Essa canção é mais que uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor romântica.